Já. Olá! Esse é o nosso podcast Micro-Revoluções. Eu sou a Mariana, mais velha de 3 irmãs do Verdes Marias. Estou aqui com a Clara. Oi, eu sou a Clara. E o Verdes Marias é um movimento para inspirar as pessoas a levarem uma vida mais sustentável por meio de micro-revoluções que a gente fala, que são essas pequenas atitudes que a gente pode fazer no dia a dia. Então, a gente é apaixonada por podcast, vira e mexe, a gente fala, porque a gente acha que é um espaço onde a gente pode aprofundar mais as conversas que a gente tem no Instagram, no TikTok, e entender mais e ir abrindo e destrinchando assuntos que a gente se interessa. Então, a gente pegou para hoje um super assunto, Clara. Não, porque a gente resolveu trazer a nossa convidada de hoje, porque a gente foi tomar um café com ela e papo vai, papo vem, e a gente entrou num assunto tão interessante que é dessa coisa da inteligência artificial e tal, que a gente falou, não, esse papo não pode ficar só entre nós, né? Vamos levar esse papo adiante. E então a gente trouxe aqui a Camila Camilo, que ela é uma pessoa, a gente brinca que ela é quase onipresente, tá em todos os lugares o tempo inteiro, a gente sempre O mundo vê sustentável ela. tem Camila. E aí, eu acho que assim, pra se apresentar, ninguém melhor do que ela, porque ela tem muitas funções em muitos lugares, então é melhor você se apresentar. Fala um pouco de você, Camila Camilo, e já aproveita e já emenda no começo do nosso papo sobre inteligência artificial, que esse é o grande assunto, trazendo um pouquinho do que a gente estava conversando aquele dia. Quais são esses impactos da inteligência artificial que as pessoas não estão falando muito, né? Maravilha. Bom, Clara, Mari, obrigada. É sempre uma honra estar conversando com vocês e... Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Camilo, vocês podem me chamar de Cami, eu falo, todos os meus amigos me chamam de Cami, alguns dos paulistas chamam de Cá. Eu sou empreendedora social, paulistana, tenho 33 anos, hoje eu do Instituto OIA, uma organização que tem a missão de aproximar pessoas e organizações da natureza. E a gente faz isso de 3 maneiras principais. Uma é orientando e dando consultoria para essas organizações para que elas coloquem a natureza e a biodiversidade na frente do desenho de qualquer novo projeto ou processo. 2 é oferecendo experiências imersivas. A gente acredita que a mudança de comportamento passa pela vivência. Então, tem um convite para que as pessoas vivam a natureza. E a gente já viu vários estudos que mostram que 20 minutos por dia olhando para o céu já tem uma diferença imensa no nosso ciclo circadiano, tem uma diferença imensa no nosso humor, na nossa habilidade de, prestar atenção, ter foco. No nosso nível de cortisol. No nosso nível de cortisol. Só um pouquinho de tempo com as árvores já muda, inclusive, nosso estado de presença. Então, a gente tem falado muito para as pessoas sobre a natureza, sobre se ver natureza. E, por último, tem um apoio em eventos, campanhas, estratégias de educação, no que a gente chama de letramento ambiental ou alfabetização climática. Muito num espaço de trazer as pessoas para entenderem a sopa de letrinha dessas conversas e verem que não é um bicho de 7 cabeças, que não é uma coisa impossível e que está, de fato, ligado ao nosso dia a dia. Onde a inteligência artificial entra em tudo isso, a gente... Eu brinco que eu visto vários chapéus. E aí, um desses chapéus é de construir parcerias com organizações que estão fazendo a diferença em diferentes segmentos, assim. Então, a gente se conectou alguns anos atrás com uma organização suíça chamada Game Forest, que desenvolve tecnologias para o monitoramento da biodiversidade, e um dos processos é o uso de inteligência artificial para melhorar modelos climáticos. Só que o que a gente entendeu é que os desenhos dos modelos climáticos, eles todos estão muito baseados em dados externos. Então, a coleta de dados é via satélite, ou mão de obra muito especializada. No fim do dia, onde estão as pessoas dos territórios envolvidas nisso tudo? E aí, junto com a Game Forest, o Instituto OIA desenvolveu uma metodologia de abordagem e engajamento das comunidades locais na coleta de dados, treinamento de inteligência artificial para que, por exemplo,
a gente está falando sobre identificação de espécies. Os modelos preditivos podem dizer a probabilidade de uma determinada espécie existir numa região. Pelo volume de dados que a gente já tem, que os cientistas já coletaram, que as imagens de satélite nos ajudam a prever. Mas aí você tem uma pessoa da comunidade indo para a mata, fazendo uma foto daquele animal ou de outros animais e comprovando a biodiversidade que está lá. Ou não necessariamente só dos animais, né? Da fauna e flora. E aí a gente tem uma melhora da qualidade do dado com a participação das comunidades. A gente consegue fazer com que os modelos fiquem mais precisos, tanto na identificação daquelas espécies em outras regiões, porque agora tem imagens de maior qualidade geradas por drones ou por câmeras fotográficas, ou mesmo pelo celular. A gente já viu com um celular, com uma foto, um vídeo, uma foto em 4K, a gente acaba conseguindo ter uma qualidade tão boa quanto das imagens de alta resolução dos satélites, até melhor. E aí a gente tem a participação da comunidade para proteger um território que já é deles. E na contrapartida, a comunidade passa a saber o valor do território que eles têm. Hoje em dia, um dos grandes desafios, por exemplo, nas negociações de créditos de carbono, tal, do RED+, e tal, é que muitas vezes as determinações vêm totalmente top-down. Alguém de fora fala quanto vale, o que tem, e a comunidade só aceita. Num projeto como esse, a comunidade está ativamente fazendo parte de entender o que eles têm no território. E a inteligência artificial é parte do processo de entender aquelas informações, de melhorar a qualidade daqueles dados. Uma das coisas que a gente co-criou, um dos projetos que a gente co-criou, foi uma assistente virtual. Chama Tainá. E eu brinco que, assim, a Tainá teve um desafio conceitual, assim, desde o começo. Por quê? O David, engenheiro-chefe europeu, eu, paulista, a gente empolgado em criar uma assistente virtual. Como ela chamava no começo? Dora. Por causa do Dora the Explorer. A gente tava, né, a Dora exploradora, aventureira, não sei o quê. E aí, quando a gente chega na aldeia e fala, olha, essa é a primeira versão do projeto, essa assistente virtual chama Dora. Aí alguém da comunidade levanta a mão e fala assim, mas a gente não quer a Dora exploradora. A gente quer a Tainá guardiã. E aí, tipo, o nome e o que a comunidade trouxe pra gente já muda fundamentalmente o propósito da assistente virtual. E eu acho que quando a gente mergulhou no desenvolvimento da Tainá, era para ela ser o que as comunidades descrevem como um baú de tesouro. Uma amiga em quem elas conseguem confiar os seus segredos, as coisas que elas acreditam, os seus rituais, e que não vai sair por aí dando esses dados à torta e à direita para todo mundo. Por princípio, a gente escolheu desenvolver essa assistente virtual num modelo de open source ou de código aberto. E aí, por que um modelo de código aberto diferente, por exemplo, do ChatGPT na OpenAI? A gente escolheu a Llama, que é um modelo open source. Porque tudo que você faz no ChatGPT usando as aplicações da OpenAI ficam para a OpenAI. Tipo, por mais que a gente ache que por mais que as nossas conversas estejam, sei lá, privadas, vamos dizer assim, seguras entre nós. Os dados estão ali, né? Os dados estão ali. Sim. Tá anonimizado qualquer informação sobre você, mas tudo que você conversou com o seu assistente ali tá gravado para a OpenAI. Ela tá com aquelas informações. Quando você desenvolve num modelo de código aberto, você pode desenvolver localmente. E o dado só é compartilhado se você quiser. Tipo, se a comunidade quiser fazer um upload, compartilhar com a Meta, por exemplo, que desenvolveu o Llama, ou com o pessoal do DeepSeek, que também é um modelo em código aberto, daí é uma opção do desenvolvedor de plugar numa rede maior e compartilhar. Mas roda localmente, roda no computador da comunidade, roda no celular da comunidade. E aí, imagina, você ter o poder de ter uma inteligência artificial completamente personalizada para você no seu bolso. Obviamente, acho que como você perguntou, tem um custo energético, tem um desafio. A gente fala que
são os chamados trade-offs, né? Nenhuma tecnologia disruptiva, nada que a gente cria vai ser 100% bom. Sim. Acho que as únicas tecnologias que a gente desenvolveu que são 100% boas foi a nossa relação simbiótica com a natureza, né? A floresta amazônica é uma tecnologia humana. Ela foi criada pelos povos originários durante milhares de anos, cultivando. Então, fora isso, tudo tem trade-off. E aí, um dos trade-offs da inteligência artificial tem sido o custo energético. Tem sido o uso exacerbado de recurso hídrico. A gente tem visto isso em vários lugares do mundo e está chegando no Brasil agora. Mas o que eu vejo nesse primeiro momento, apesar dos desafios de infraestrutura, que esse é um problema que governos precisam pensar, que as empresas que estão criando essas tecnologias precisam pensar. Do ponto de vista de apoio para soluções climáticas, é uma tecnologia que pode ser nossa aliada. Se a gente usar bem, vai nos ajudar a sair de desastres ambientais perdendo menos vidas, vai nos ajudar a... Infelizmente, a gente está num cenário em que, especialmente os eventos climáticos extremos, eles estão... Por que tudo está mudando tão rápido? Os nossos cientistas não estão dando conta de fazer todos os cálculos e prever como eles previam antes, né? Eu olho, até sem ser cientista, conversando com as comunidades, o que eu escuto nossa, agora a gente está vivendo estações cada vez mais antecipadas. As coisas, a chuva já não vem quando vinha antes, é o que eu escuto. O pássaro já não canta mais quando ele cantava. E aí, para os cientistas, os fenômenos que tinham períodos marcados para acontecer já não estão mais acontecendo. Então, na mão, né, na matemática ali, na física que a galera fazia com as suas calculadoras, eles não estão mais sendo suficientes. Sim. A inteligência artificial dá para a gente um poder computacional de calcular todas essas variáveis em tempo real que o ser humano hoje não consegue fazer sozinho, sabe? Tão rápido. Então, acho que a gente precisa se apoiar na tecnologia. O que a gente sempre vai ter é o desafio da galera joga para o indivíduo o problema sistêmico sempre, né? Então, obviamente que a gente tem conversado com as pessoas sobre, não simplesmente dar bom dia ou falar oi, tudo bem para sua inteligência artificial, que isso custou uma garrafinha de água, entendeu? Mas, onde é que veio a cultura de ser assim com a máquina, sabe? Tipo, quando a gente lança um serviço como esse para as pessoas, eu acho que esse tipo de coisa já estava previsto que aconteceria, considerando o contexto cultural em que a humanidade, que as nossas sociedades vivem, sabe? Então, não dá para dizer que eles não sabiam que as pessoas iam falar por favor, obrigado e bom dia para a inteligência artificial se relacionar com ela. Se a gente pensar no se relacionar com ela, só a gente olhar, porque a ficção já produziu, antes mesmo da gente ter essas assistentes virtuais ou a inteligência artificial na palma da nossa mão todos os dias. Isso é uma coisa que a gente tem há pouco menos de 3 anos. Mas se a gente olhar para a ficção, para a arte, a gente vê como as pessoas se comportam na arte com inteligência artificial há pelo menos 30 anos. E a gente reproduz, no fim do dia, isso, né? São as nossas referências. Mas eu acho que o que a gente discutiu aquele dia no café, né? Que você trouxe tão bem esse contexto da inteligência artificial, mas foi principalmente que eu acho que as pessoas ainda não entenderam essa questão. Por que a inteligência artificial usa água? Onde está essa água, né? O que acontece? E por que é tanta água? Você falou também acho que é mais intuitivo que ela gaste energia, né? A gente sabe agora da questão da água. E a gente chegou a falar de algumas soluções, né? Você falou que você tem estudado algumas soluções que estão sendo trabalhadas aí, de passar o cabeamento debaixo do mar, né? Você falou umas coisas assim, então acho que isso que a gente queria trazer um pouco, assim. Super. Bom, primeiro que os data centers, né? Acho que vale a gente falar 2 coisas. Uma, quando a gente fala que a internet está na nuvem, que a inteligência artificial essa nuvem não existe. Tudo é físico.
Essas coisas são, na verdade, supercomputadores físicos enfileirados um atrás do outro, fazendo cálculos matemáticos numa velocidade absurda. E para dar conta de fazer isso, esses equipamentos esquentam. Sim. E quando eles esquentam, eles precisam ser resfriados. E só ficar numa sala com ar-condicionado não é suficiente. Só o ar-condicionado no geladinho não funciona. O que a galera acaba usando para resfriar esses chamados mainframes? Eles usam água. Gente, a água é bom pra tudo, né? A água é o melhor solvente do mundo, é o melhor resfriador. Tipo, a gente usa água pra resfriar as coisas, não é verdade? O princípio é o mesmo para os equipamentos nos data centers. O uso massivo para resfriamento desses equipamentos estão aquecendo. E aí não pode ser qualquer água. Nossa. Precisa ser fresh water, precisa ser água limpa. E aí, a escolha dos lugares para instalar esses espaços são lugares que têm água em abundância. Não à toa, o Brasil tem se tornado um polo de atenção para que essas gigantes da tecnologia venham colocar os seus data centers aqui. Por quê? Porque o Brasil tem uma reserva de 20% da água doce do mundo. E aí, se esses equipamentos precisam ser resfriados com água, e eles estão funcionando muito, tem cada vez mais milhões de pessoas usando ao mesmo tempo, você vai precisar de estruturas cada vez maiores, mais água vai ser necessária. A responsabilidade dessas empresas... E aí, essa água é necessária porque o uso de energia é tão grande, o equipamento aqueceu. Tipo, a gente precisa pensar nos dois jeitos. A gente precisa pensar em equipamentos que não esquentem tanto quanto esquentam agora. A gente precisa pensar num uso de energia limpa para fazer isso. Então, energia solar ou eólica. Porque a grande parte dessa energia, como é uma concentração muito grande de energia, não dá para dizer que a gente tem um grid de energia solar e energia eólica abastecendo os data centers. Boa parte dessa energia ainda vem de uma base de combustíveis fósseis. Então, mas a responsabilidade é minha e sua como usuários de se responsabilizar por isso? Não. Precisa estar na conta de redução de emissões e de otimização da matriz energética de cada uma dessas gigantes da tecnologia. Claro. E aí a gente... E óbvio, tem um monte de gente tentando buscar maneiras de como é que eu vou fazer isso melhor. Então, por exemplo, tem data centers hoje que já ficam submersos. É tipo... Eu não sei se vocês que estão em casa, estão assistindo a gente, conhecem aquele caminhão betoneira que faz o que as crianças amam. Os tanques têm um modelo parecido, um modelo cilíndrico, completamente vedados, assim, por dentro e por fora. Os data centers ficam dentro, né? Tipo, os supercomputadores ficam dentro. E aquilo vai para o fundo do mar, onde é bem gelado. Tipo, não completamente no fundo, mas, tipo, 200, 300, 400 metros de profundidade. A internet que a gente usa hoje... Apesar da gente ter internet via satélite, boa parte da nossa internet é cabeada, gente. Passa pelo fundo do mar. Cabos que ligam a China ao Brasil. Enormes cabos, tipo assim, gente, juro. Sei lá o diâmetro que eles vão ter. Passando pelo fundo do mar, cabos de fibra ótica, para poder a nossa internet chegar na nossa casa. E aí, então, tipo, empresas como a Microsoft tentam esses processos. Mas, por exemplo... Para ter um data center como esse embaixo d'água no mar, de tempos em tempos, eles precisam tirar da água e fazer manutenção. Porque não dá só para mergulhar... Tipo, até existe, sabia? Manutenção de mainframe underwater. Que é, tipo, o cara que faz... O mergulhador que faz a manutenção dos computadores embaixo d'água. Uau. Tão específico isso. Existe essa profissão. E existem outras profissões que vão ser mais complexas do que essa até, assim, né? Essa é uma parte do processo. Mas mesmo assim, quando você está colocando esse equipamento embaixo da água do mar, ele continua esquentando. Então, quando ele está esquentando, ele pode não estar consumindo a água na Terra, mas ele está provocando algum desequilíbrio
No fundo do mar. mar. Esquentando a temperatura do fundo do mar. Exatamente, de onde quer que ele esteja. Então, eu acho que o desafio do nosso tempo agora, para essas gigantes de tecnologia, e especialmente para as gigantes do setor de energia, é pensar como desenvolver, de automação, como desenvolver equipamentos que sejam, que esquentem menos ou que não esquentem, né? Que performem melhor sob estresse, mas sem esquentar. E que precisem usar menos energia e menos água no resfriamento. Que, no fundo, é o mesmo desafio que muitas das empresas estão passando, que é você conseguir fazer todo o seu processo com menos impacto com energia Exatamente. renovável. No fim do dia, tipo, por exemplo, pensa no nosso PC. Eu lembro que quando eu troquei... sempre fui muito resistente a sair do meu PC mesmo, assim, e pular pra Apple, por exemplo. E aqui, zero publicidade, gente. Nenhuma mesmo. E eu fiquei, tipo, meu Ultrabook tinha uma performance maravilhosa. Mais memória, mais tudo. A única coisa que não conseguia vencer é que o filho da mãe esquentava. Isso eu não conseguia vencer. E aí eu lembro que quando eu troquei, e eu não tava fazendo, tipo, nenhuma operação complexa, eu não tava editando vídeo, nem nada. E aí quando eu troquei o computador e, tipo, fiz um test drive de um computador que não esquenta, eu percebi que a minha qualidade, tipo, de usuária daquela tecnologia mudou, né? É a mesma coisa. Tipo, a escala é diferente, mas se a gente prefere um equipamento que não esquente, a durabilidade daquele equipamento vai ser maior. A vida útil daquele equipamento vai ser maior. Isso quer dizer que, tipo, o custo de depreciação é menor ao longo do tempo. Então, é um bom investimento você desenvolver uma tecnologia que não vai sendo depreciada tão rápido quanto esses supercomputadores que aquecem tanto. Eu acho que uma coisa... Não sou super especialista em tecnologia, até, inclusive, vale vocês entrevistarem alguém que entendam, por exemplo, de computadores quânticos. Nossa, tem uma amiga que trabalhou desenvolvendo quantum computing na IBM por 20 anos, assim. Vocês vão adorar conhecer a Jenny. E cara, essa tecnologia, por exemplo... a quantidade de água que usa, porque o computador fica submerso em água. Tipo, todos os componentes ficam submersos em água. Isso porque a gente nem tá falando dos metais críticos que são necessários para fazer todos esses componentes eletrônicos e da mineração que vai atrás disso, assim, né? A gente tá falando só do uso de recursos, dos chamados recursos naturais, que a gente consegue... Mensurar tangivelmente nos nossos olhos, né? Que a gente tá vendo ali. Mas, tipo, por exemplo, a quantidade de ouro que vai para fazer cada um desses componentes, de lítio para as baterias, de cobalto, de níquel. Enfim, todos esses metais críticos que também fazem parte de um processo super desafiador da evolução dessas tecnologias. Quanto mais elas evoluírem, mais a gente vai precisar desses metais críticos, desses minerais críticos, desculpa. Que também tem um peso enorme, considerando as questões ambientais. Eu acho que é louco, né? Porque a gente está vivendo esse conflito. Eu acho que, no fundo, a gente vê a tecnologia avançando muito rápido. E, por outro lado, a gente vê que a gente precisa também ter uma velocidade muito rápida com que a gente muda como essas tecnologias estão surgindo, né? Talvez elas já tivessem que surgir num outro formato, mas a gente ainda é muito apegada ao uso de recursos como a gente sempre usou, né? Mas aí eu fico pensando, você pode não manjar de tecnologia, mas de mudanças climáticas sim, né? E a gente está falando de processos que com certeza estão acelerando o aquecimento da Terra, né? Então eu acho que, de certa forma, quanto mais a gente conseguir fazer as pessoas entenderem que tudo que elas fazem tem algum impacto e que quando a gente começa a querer adotar a inteligência artificial para tudo, no fundo a gente está acelerando disfarçadamente, né? Porque não é igual quando você vê uma construção, as mudanças climáticas, eu acho que também a gente começa a dar um alerta. Então, acho que é um pouco do nosso papel também trazer para as pessoas todos esses impactos, né? Você falou ouro, água, energia metais, materiais. Então, acho que assim, é um conjunto gigantesco. Sem dúvida. Não, e tem uma coisa que é do tipo assim, pouco mais de 3 anos atrás, a contagem global de emissões, inteligência artificial nem aparecia.
né? Que interessante. Falando, se você parar pra pensar, quando a galera via assim, principais indústrias emissoras e não sei o quê, não aparecia inteligência artificial direito, assim, sabe? E hoje em dia já conta ali acho que pouco menos de 2%, acho que é 1% das emissões globais, já vem, e aí de todos esses processos que são necessários pra gente ter. Então, já aparece, e isso tem a ver com a velocidade da adoção global dessa tecnologia. Mas se a gente parar pra pensar que não só a inteligência artificial, mas a gente não conta que usar as redes sociais gasta energia, né? Tipo, pro Instagram existir como ele existe, uma conta, por exemplo, como a conta do Cristiano Ronaldo, que é uma conta com mais de 600 milhões de seguidores ativos. Imagina se todas essas pessoas resolverem se conectar ao mesmo tempo. E normalmente, ele tem milhões de pessoas no fluxo da conta dele. É o equivalente a uma cidade com 20 mil pessoas, com todas as lâmpadas ligadas, mais ou menos. Então, assim, isso em energia que o Instagram gasta para manter a conta do Cristiano Ronaldo ativo, sabe? Nossa. Que é usuário. Exato. Mas só que ele tá ligado a 600 milhões de usuários. Então, se todo mundo tá conectado, é que muitas vezes a gente não faz... A gente acaba não fazendo essa conta, né? É só a internet, é só mais um seguidor. Mas aí é o tempo do seu celular ligado, o seu celular precisa carregar. Quantas vezes você recarrega o seu celular? Todas essas vezes que você está recarregando o seu celular, você está consumindo energia elétrica. De onde vem a energia elétrica que você está consumindo? Você está consumindo uma energia que está vindo de uma bandeira de hidroelétrica, como é a maior parte da matriz do Brasil, que vem de energia solar ou eólica, ou a gente teve que ligar a nossa termoelétrica e hoje em dia você está carregando seus equipamentos. Então, todas essas continhas estão sendo adicionadas, né? E a gente... Só que a gente acaba não fazendo essa conta no nosso dia a dia como usuários. Mas as gigantes de tecnologia precisam fazer para dimensionar o poder computacional que elas vão precisar para manter as plataformas funcionando. Então, antes mesmo de ser powered by AI, né, de ter, um poder de inteligência artificial tão grande, só funcionar como plataforma para as redes sociais já era muita coisa. Eles já precisavam de datas... Pensa o seguinte, você tem um site. Seu site tem, por mês, 1.000 acessos. E aí, agora, você saiu num comercial na TV. E aí, os seus acessos foram de 1.000 para 30 mil. A sua conta de hospedagem muda. Porque você vai gastar mais energia, mais espaço. Você vai precisar de, talvez, mais... suporte técnico se der algum bug no seu site. Então, as empresas acabam precisando projetar os recursos hídricos e energéticos a partir do volume dos usuários. E aí a gente está numa economia em que todo mundo é incentivado a usar mais e não melhor, né? Então, hoje eu até fui impactada por um vídeo que era de um cara casado, mas que pediu a IA dele em casamento. Nossa. Gente, o pessoal da... Isso é uma realidade. Aqui no Brasil, essa é uma realidade enorme, assim. As pessoas estão se apaixonando pelas suas IAs, assim. Que são um reflexo delas, porque as IAs são todas desenhadas com aquilo que você pergunta e aquilo que você constrói. Então, as pessoas estão ficando cada vez mais... Mas isso também é um reflexo gigante da solidão, né? De quanto aquela discussão do quanto as redes sociais e a internet não tá criando vínculos, não tá conectando. Ela tá muito pelo contrário, deixando as pessoas cada vez mais isoladas, com mais solidão. E aí isso... E querendo ouvir quem concorde com elas, que é a sua IA. Não, e gente, vamos combinar que... Recentemente, Mark Zuckerberg deu uma entrevista falando sobre a pesquisa de que os americanos têm menos de 3 amigos, né? Teve uma pesquisa similar no Brasil, mostrando que a média de amigos do brasileiro é uma pessoa. Amigo. Alguém que você fala, essa pessoa, esse é meu amigo. Não tô nessa média aí, não. É só a Mari, porque... Assim, eu conheço muitas pessoas. Eu acho que a gente vive num momento, especialmente pós redes sociais, que a gente conhece muita gente, mas a gente se relaciona intimamente com um número muito pequeno de pessoas. É verdade. Quem são as pessoas que você deixa entrar no seu coração, sabe?
E aí, num momento da sociedade em que a vergonha, em que a acusação, em que o ser estranho, não é mais celebrado você ser quem você é. Tipo, a gente, na economia da atenção, você só é celebrado se você corresponde a todos os padrões, né, que estão sendo pedidos. E aí, quem te aceita e não fala mal, e não reclama, e só vai te dar elogios? A sua IA. E aí, o Mark tava falando que, tipo, a expectativa dele com as assistentes, assim, é que as pessoas tenham pelo menos 3. Tipo, não, o que a gente quer é ajudar as pessoas com a crise da solidão. E aí, na minha cabeça, aqui, gente, total as minhas teorias conspiracionais. Brincadeiras à parte, é que, tipo assim, ele foi um dos agentes criadores dessa, ou fomentadores dessa economia da solidão, assim, sabe? Não, é o mercado, ele cria essa demanda e agora ele fala que ele vai atender essa demanda. Agora eu vou fazer uma pergunta que nem é exatamente direcionada a isso, mas é que você foi contando todas essas coisas do IA, seus impactos, e aí começou a bugar um pouco a minha cabeça, porque de um lado, a IA pode trazer tecnologia para resolver o problema das mudanças climáticas e pode ajudar a acelerar, né? Tanto a gente descobrir a biodiversidade, a gente entender como a gente resolve os processos, a gente acompanhar desmatamento, enfim, pode nos ajudar muito. Por outro lado, a gente tem impactos gigantes, mas os impactos, eles parecem ser muito, muito acima do que a gente já está conseguindo resolver. E aí, você que trabalha com isso o tempo inteiro, como é que você lida com a ansiedade climática, Camila? Porque eu acho que esse é um tema que eu e a Clara... E aí você foi falando, foi me dando uma ansiedade. Oh, meu Deus, não dá tempo, não dá. Como é que a gente vai resolver isso, sabe? Assim, eu quase me distraí da conversa pensando, não dá tempo, como é que eu vou resolver? Eu falo um clichê sempre, né? Eu realmente acho que as pessoas são a fonte de todos os problemas e elas também são a solução, assim. Agora no começo, no meio... Oh, meu Deus, espera. A gente tá em junho, né? Junho. Durante uma parte do mês de junho, eu fui ser facilitadora de um encontro, uma conferência de adolescentes em Estocolmo. E eram 20 adolescentes de 20 países diferentes, 24 adolescentes de 20 países diferentes que estão oferecendo, que estão criando soluções climáticas nas suas comunidades de diversas maneiras. Tinha uma menina de 16 anos processando o governo dela porque estão desmatando a Amazônia peruana. Tinha um outro garoto que organizou uma conferência com 50 mil jovens em Nova York. Uau, que massa. Uma outra menina com mais de 30 milhões de visualizações nas redes sociais chinesas, só falando sobre mudanças do clima e os impactos da transição energética. Uau. Um outro menino de Singapura, literalmente construindo painéis solares com materiais mais baratos e distribuindo em comunidades mais pobres no Sudeste Asiático. E todos eles tinham entre 16 e 19 anos. Uau. E aí, quando eu olhei para aquelas pessoinhas, assim, tipo... que desde tão pequenas estão preocupadas. E aí foi muito engraçado, porque uma das meninas, eu perguntando, né? Falei, desde quando você tá no campo climático, né? Ela, minha primeira greve pelo clima, eu tinha 8 anos. Uau, nossa. Mas você também teve uma trajetória que começou cedo, né? Comecei, mas tipo assim... no mundo do clima, eu tenho, tipo, quase 10 anos. Essa menina tava desde os 8 e agora ela tem 17. Então, tipo assim, mais da metade da vida dela foi dedicada a falar sobre questões climáticas. E aí eu falo, cara, o tempo que a gente tem, ou a esperança, ou as possibilidades, para mim se apoiam em cada dia mais pessoas entenderem o quanto é importante se engajar de alguma maneira. E isso não tem a ver com necessariamente mudar completamente quem você é. Óbvio que tem a ver com você ter comportamentos de consumo que sejam mais alinhados com valores que fazem bem para a natureza, mas me dá uma sensação de que é possível ao encontrar essas pessoas pelo caminho, ao encontrar vocês pelo caminho. Isso me constrói. Tem dias que eu entro no espiral da doideira, gente. Tem dia que eu falo assim... A Lua contribui, né? Ontem eu e a Clara, a gente tava falando disso. Nossa, parece que não vai dar.
Tem dia que eu entro no espiral da doideira, assim, tipo, a última crise, assim, e é real. Por exemplo, tipo, eu tive que começar a falar com o meu psicólogo sobre questões ambientais e, de certa maneira, pedir pra ele, tipo, estudar as chamadas ecoemoções, que eu nem sabia que já é um campo de estudo na psicologia. Uau! Olha! Tipo, já tem galera, tipo, um pessoal pesquisando e tal, porque, gente, tem um volume de emoções que vão sendo adicionadas por uma camada de estresse da nossa vida mesmo, né? O brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Um dos principais fatores para a ansiedade do Brasil sempre foi a política, ou a instabilidade política. Agora, as questões climáticas estão ficando cada vez mais presentes na vida dos brasileiros, e especialmente dos jovens. Que do tipo, o que eu vou ter de futuro? Só não vou ter onde morar, só não vou ter o que comer, e etc. E aí, então eu virei para o meu psicólogo e falei, cara, eu preciso que você entenda de onde parte a minha ansiedade, a minha angústia nesse sentido. E no outro lugar, eu me joguei pessoalmente em diversas jornadas de autoconhecimento e de autocuidado. Eu fico sempre me perguntando quem cuida de quem cuida. Muito né? legal. Tipo, quem cuida de quem tá refletindo sobre assuntos difíceis. Também me lembrando de que a gente não carrega o peso do mundo sobre as nossas costas. E que se a gente conseguir mudar a nossa própria realidade, a gente já tá fazendo um serviço maravilhoso pro mundo. Eu acho que por muito tempo, e a vida de ser ativista faz com que você ache que você tem que resolver mesmo todos os problemas do mundo, né? Então, eu meio que... Meu tratamento para minha ansiedade climática vai nesse lugar de me lembrar quem eu sou, me lembrar que eu sou humana e que eu sou falível, que eu tenho contradições, que eu não vou acertar sempre, que eu tenho necessidades a serem supridas também e que, às vezes, as necessidades que eu tenho a serem supridas não estão necessariamente... não correspondem tão necessariamente a todas as coisas que eu tô combatendo, sabe? Recentemente eu tive uma discussão grande com a minha irmã sobre isso. Que ela falava assim, mas você fala pra eu fazer isso, isso e isso. E muitas vezes, olha aqui, ó, suas contradições. Eu falei, cara, eu honro as minhas contradições e eu reconheço elas. E eu quero que a gente consiga... E eu quero conseguir olhar pra elas sem ter vergonha. Porque, de fato, é assim, quantas vezes... Eu lembro, por exemplo, mais recentemente, mais do que com ansiedade, o que tem me deixado muito angustiada são os cenários de conflitos civis e de guerras crescendo cada vez mais. E, assim, gente, morre mais gente de tiro aqui no Brasil do que nos últimos 2 anos em várias zonas de conflito. Mas a gente não vê. A gente não tá no noticiário o tempo todo, né? A gente não fica sabendo. E aí, uma coisa que eu percebi eu tava sendo muito vocal sobre determinados conflitos. Então, eu tava falando muito nas redes sociais sobre o conflito na Palestina, sobre o conflito no Sudão do Sul, sobre os conflitos... por causa da mineração no Congo. Eu tava sendo vocal, especialmente nos stories. Nunca muito no feed, porque eu não me sentia, tipo, com conteúdo suficiente para eu gravar um vídeo e falar sobre aquilo. Então, eu tava sempre repostando muitos conteúdos. E aí, uma das coisas que eu notei é que cada vez que eu repostava algum conteúdo desse tema, basicamente, todos os meus números caíam no Instagram. Tipo, meus stories despencavam 10 vezes o número de visualizações. E eu levava mais de 1 mês pra me recuperar. Tipo, pro algoritmo voltar a deixar meu conteúdo ser entregue. E aí, muitas vezes, eu, tipo, falei, cara, precisei começar a pensar em estratégias. Sim. Tipo, eu preciso falar de um assunto sério, então eu começo o vídeo com uma piada pra, tipo, driblar o algoritmo e conseguir postar alguma coisa. E aí eu falei isso pra minha irmã, eu falei assim, olha, muitas vezes eu tive que repensar se eu colocava ou não um determinado conteúdo no ar, porque 2 semanas depois eu precisava muito que um conteúdo rodasse bem, porque a gente tava anunciando alguma coisa, e tipo, eu tô refém daquela máquina. Nossa, amor, a gente é refém. Nem fale sobre isso que a gente tá muito. E aí eu falei, eu tô refém daquela máquina.
Isso me causa ansiedade. Tipo, a gente tá apontando as inconsistências do capitalismo e do sistema que a gente vive, e ainda assim a gente é refém dele em muitos momentos. E eu falo, cara, eu preciso olhar pra isso e não deixar isso me dominar. E não deixar com que isso comprometa o meu entendimento sobre a minha própria integridade, sabe? Eu acho que isso me ajuda a centrar a cabeça, manter a terapia em dia, gente. Ai, terapia em dia é tudo, né? Mas eu acho que a gente falou um pouco também da coisa da comunidade, né? Você ter uma comunidade, você ter amigos. A Mariana, por exemplo, ontem fez uma coisa que tenho certeza que ela já tá melhor hoje, que a gente brincou que a Lua atrapalhou. Porque ela fez isso, ela juntou um monte de amigas e fez um bazar de troca de roupa pra renovar o armário, que é assim que a gente renova. A gente não compra roupa nova, faz esses bazares. Total. E isso é um jeito muito, né, de driblar essas eco-ansiedades também. Porque você tá lá com as suas amigas, uma se apoiando na outra. Compra esfirra, pega um vinho legal, conversa, todo mundo trocando de roupa. É muito gostoso. Essa coisa das comunidades. E uma outra coisa que eu tava pensando enquanto você tava falando, a gente trouxe tantos temas aqui, e eu me lembrei de uma conversa que a gente teve, eu e a Mari, com o Ricardo Abramovay, e a gente perguntou pra ele, assim, quais eram as principais ameaças à humanidade atualmente. E ele falou 3. Ele falou as mudanças climáticas, a inteligência artificial e as guerras. E aí eu tava pensando o quanto esses 3 temas, eles são muito interseccionais, né? Eles estão completamente ligados, porque uma coisa gera outra, que amplifica a outra, que, né? E aí eu acho que você trouxe um pouco disso também, né? Total. Porque... O David, o meu amigo que, né, desenvolveu a Tainá e tal, ele tem no GitHub, que é uma plataforma onde os desenvolvedores postam o trabalho deles, uma lista que ele faz todo ano que chama Awful AI. São os piores usos do mundo de inteligência artificial. Então tem, por exemplo, IA para que faz reconhecimento facial em zona de guerra. Tipo, para detectar alvo. Uau, e o exército usa. Daí, tipo... os usos mais variáveis, tipo, IA pra o que eles chamam de pornografia de vingança, sabe? Tipo, os deepfakes mais complexos e tal. E aí ele faz essa lista e a galera vota, assim, tipo, no GitHub. E é um jeito da galera pensar em quanto o uso de IA também pode ser maléfico, assim, né? E aí, se você pensa nisso num contexto de geopolítica instável, em que, tipo assim, literalmente a gente pode pôr palavras na boca de uma pessoa que ela não falou. E isso pode causar, tipo, muita coisa ruim, muito estrago, entendeu? Gente. Muito estrago. Então, a gente tá nesse momento... o Fórum Econômico Mundial, há 4 anos... Os eventos, 3 ou 4 anos, os eventos climáticos extremos figuram no top 3 de, tipo, riscos que a galera mais teme no curto prazo, de 2 anos. E aí, há 2 anos seguidos, desinformação, por causa da inteligência artificial, é o top 1, assim, tipo, tá em primeiro lugar. Então, todo mundo tem medo da desinformação. Uau. Por quê? E aí, tem uma razão científica por trás, né? Quando a gente vê uma coisa pela primeira vez, a gente não consegue desver. Lembra que, tipo assim, a gente tem um ditado que é, né? Se você viu, você não consegue desver. Tem ciência por trás disso. Quando a gente lê uma informação, a gente vê uma imagem, o nosso cérebro registrou aquela informação. Mesmo que aquela informação seja mentirosa e você veja a informação verdadeira depois, o estrago já foi feito. Sim. Seu cérebro já processou aquela informação. E aí você começa a entrar num processo de disputa dentro da sua cabeça para dizer que aquilo que você viu não era verdade. E aí quando você faz isso massivamente para bilhões de pessoas ao mesmo tempo, como é que desmente? Né? As pessoas sempre falam que, tipo, a mentira corre rápido, corre solta. É verdade. Tipo, contamina mais, viaja mais, viraliza mais. Então, a gente tem um lugar agora, e aí isso combinado, por exemplo, num cenário de conflito agravado por um desastre climático que possa acontecer. E aí você tem desinformação e o uso de inteligência artificial, por exemplo, com deepfakes, recentemente a galera viralizou vários vídeos de um pessoal fazendo limpeza de umas cracas numas baleias. Eu vi, mas era fake. Tudo fake. Tudo fake. Nossa. Mas, gente, eu vi
juro por Deus, eu vi jornalista compartilhando. Ô, Camila, você viu, indo nessa onda, você viu aquele canguru que era o... Esse também era um fake. Um canguru que era como se fosse aqueles cachorro de companhia, só que era um canguru de companhia. Ah, eu vi Com uma isso. passagem aérea, Com assim. certeza eu Era acreditei. fake. Eu sou aquela que cai em tudo, sabe? É, essa coisa do fake, tá? Não, e aí, tipo assim, daí teve um outro fake recentemente, que era de um navio cargueiro, era um cruzeiro, na verdade, era um cruzeiro, jogando dejetos no mar. Tipo... E aí, era um vídeo muito crível, assim, tipo, parecia muito real. Mas o lance é que aquilo, daquele jeito, não acontece. Existem muitas coisas que os navios fazem errado no mar, gente. Mas especificamente, simplesmente abrir uma descarga no mar, não é bem daquele jeito que acontece. E aí, tipo, quando esses conteúdos viralizam, e as pessoas assumem que aqueles conteúdos são verdade, e o pior de tudo é que quando eles estão sendo muito compartilhados, muitas vezes, pessoas que, no geral, são fontes de informação, acabam compartilhando. E quando elas compartilham, a galera acha que é verdade, assume A gente tá criando realidades paralelas a partir das redes sociais e das coisas que a gente quer acreditar, o tempo né? todo. Camila, acho que a gente tem mais algumas poucas perguntinhas e pouco tempo, mas acho que assim... Muitas a gente perguntinhas e pouco tempo. Muitas perguntinhas e pouco tempo, dá pra conversar muito tempo com você. Mas assim, você sentou no café, arrumou suas coisinhas e tal, a gente pediu nosso cafezinho e você botou, pá, um livro em cima da mesa, daí as duas, porque eu e a Clara... A gente gosta muito, assim, de ler sobre sustentabilidade, mudanças climáticas, participamos de clube do livro, blá, blá, blá. Então, conta um pouco desse livro que você tá lendo, por mais que esteja na metade, mostra ele. Gente, eu tô lendo, vocês estão vendo que eu tô carregando ele pra todo lugar, ele tá até... Gasto. Esse livro chama Disasterology. Ele chama Disasterology, da doutora Samantha Montano. É um livro sobre sobre os impactos de eventos climáticos extremos em comunidades, como elas se organizam. E aí, aqui são comunidades norte-americanas, né? A doutora Samantha, com 16 anos, foi voluntariar na recuperação de Nova Orleans pós-Katrina. Uau! E ela mudou a vida dela depois de ser voluntária na reconstrução de algumas casas lá. Ela decidiu se mudar para Nova Orleans com 16 anos, terminar a escola lá, foi fazer faculdade e se especializou em estudar como as comunidades se recuperam de desastres. E aí, no fim... Ela é uma das personagens da Mary Robinson? Não, infelizmente. Ela podia ser, viu? Mas uma das coisas na história dela que mais me pegou, assim, é que ela começa voluntariando com 16 anos. E aí, isso se torna, ela se torna PhD no assunto. E aí, o livro, basicamente, é falando, por exemplo, como a FEMA, que é a agência de gestão, né, de desastres ambientais nos Estados Unidos, de riscos ambientais, gerem os desastres, como o dinheiro pode ser repassado para as pessoas, como as comunidades se auto-organizam. E aí, no fim do dia, os problemas sempre foram muito conhecidos. Só que as escolhas políticas, as escolhas econômicas acabam sendo pelo adensamento populacional em áreas de risco. Gente, a gente não precisa ir para Nova Orleans. Semana passada estava chovendo no Rio Grande do Sul, o Rio Guaíba transbordou de novo. As bombas que precisavam ter sido consertadas no ano passado, depois de mais de 400 municípios ficarem embaixo d'água, não foram. Tem dezenas, milhares de pessoas no Rio Grande do Sul, de novo, desabrigadas em situações complexas, numa estação fria. Ano passado, a gente ainda estava vivendo as chuvas sem o frio que a gente está vivendo agora. Nossa. E agora a gente está com uma frente fria absurda e chovendo. Então, você acaba adicionando camadas de desastre, né? O que esse livro mostra e conta um pouco é que, a despeito da falta de presença ou de colaboração dos entes governamentais, as comunidades na linha de frente são, a solução. As pessoas, são as pessoas que mobilizam céu e terra para ajudar um vizinho,
para organizar um caminhão de doação. São as mulheres que estão lá fazendo triagem das coisas que foram doadas, organizando os abrigos, cuidando das crianças, literalmente salvando as pessoas, se jogando na água contaminada para salvar as pessoas. E aí, ela conta um pouco sobre como comunidades podem se preparar para isso. Né? Como que a gente pode avaliar o território onde a gente mora e entender o risco climático daquele lugar e como que a gente pode pedir para o governo nesse contexto. Ela está falando do governo americano, mas eu faço vários paralelos com as coisas que acontecem no Brasil, assim. Uma das coisas que eu mais tenho refletido é que os cenários de desastres ambientais, eles vão ser cada vez mais frequentes, sejam eles os chamados naturais, ou causados pelo descaso de empresas, como a gente vê acontecer no Brasil há alguns anos. O que a gente está vendo é um agravamento dos desastres ambientais, né? Só no... o CEMADEM, né, o Centro Brasileiro ali de Desastres, a galera tá... Oh, meu Deus, estou falando... Será que eu falei a sigla inteira certinho? É sempre... Não sei. Pera, é Centro Brasileiro... Calma, gente, isso daí é importante ser... É mesmo. Se não falar direitinho, galera... A internet tá uma bênção. Vai, Google, me ajuda. Se quiser, a gente põe na legenda. eu Ou acho que enquanto vai. vai carregando, você vai explicando, depois você volta. Mas o monitoramento do CEMADEM, tipo... Gente, só cresce em comparação aos outros anos. No mundo, só no ano passado, a gente teve mais de 500 eventos climáticos extremos. E aí que a gente está falando de, majoritariamente, tempestades, então, chuvas que causam enchente. O Rio de Janeiro, essa semana, vai passar por uma ressaca com ondas de 5 metros de altura. Nossa. 5 metros de altura. Gente, o mar retrai uma onda de 5 metros de altura. É um mini tsunami, né? Exatamente. Que aflição. E aí é tipo isso, o aviso tiram todas as pessoas da praia. O mar literalmente vai invadir a orla. Estamos preparados para isso? E os empreendimentos que ficam nesses lugares? Os quiosques todos? A gente tem, em primeiro lugar, a perda de vidas. Depois, a perda material. E aí, por último, a gente está falando, tipo, do custo de recuperação. Sim. Mas, por outro lado, ainda bem que estão conseguindo prever isso, né? E antecipar e falar para as pessoas, não estejam lá nesse dia, porque vai... Hoje a gente está conseguindo... o comportamento do mar e de tempestades, ciclones e tal, é interessante de pensar, porque eles sempre foram fenômenos que levam tempo para se formar. E aí a gente sempre teve modelos matemáticos, modelos preditivos, que nos ajudavam a olhar isso com agilidade. Esse é um dos usos de qualidade da inteligência artificial, sabe? Que a gente vai poder ter mais cenários variáveis e conseguir, por exemplo, quando essa tempestade muda, automaticamente os cenários já estão sendo desenhados na tela para a gente entender as coisas que estão acontecendo. Eu acho que uma coisa interessante, né? A galera fez esse aviso no Rio e tal. A prefeitura pode emitir não só os alertas para o celular, mas mais do que os alertas é darem orientação para as pessoas. Tipo, aonde está? Procure um lugar alto. Aqui no Brasil, que a gente... E aí é uma coisa que ela fala muito no livro, sobre treinar as pessoas para viverem num contexto de desastres acontecendo o tempo todo. No Japão, por exemplo, desde o começo da escola, as crianças aprendem a sobreviver a terremotos. Então, elas sabem, por exemplo, que se começou um tremor, eu vou para debaixo da mesa ou para debaixo do batente da porta. Porque são estruturas que, se cai sobre, eu estou relativamente protegido. A gente não ensina essas coisas no Brasil, né? Porque a gente sempre acreditou que o Brasil era abençoado por Deus e bonito por natureza, e nada de ruim aconteceria pra gente. Mas é a tal da adaptação, né? Que a gente precisa começar a se adaptar, porque as coisas já estão acontecendo, e aí, assim, além de mitigar, de cuidar, de evitar, também tem essa parte que é importantérrima, que é a da adaptação, que agora já tá rolando, precisa ser... Esse é o nosso novo normal, né? Como a gente entender que a nossa vida pode ser, ao mesmo tempo, não deixar de viver por causa disso, né? Eu acho que a gente pode ser mais consciente no lugar que a gente escolhe morar, nas coisas que a gente escolhe consumir, em como a gente escolhe viver. A gente não precisa deixar de viver, mas que a gente precisa estar atento a esse novo normal. É assim que... E se o mundo continuar aquecendo,
Se a gente não cobrar os nossos governantes para manter a meta de ficar em 1 graus ali de temperatura média de aquecimento da Terra como meta para não... Se a gente não cobrar as empresas e o governo para reduzir as nossas emissões e se comprometer de verdade a cuidar do planeta e dar tempo para a Terra se recuperar, esse nosso novo normal só vai agravar. E aí, é muito louco, porque diante de desastres e diante de desinformação, tudo que a gente faz é ampliar as assimetrias sociais, né? Sim. Tudo que a gente faz é ampliar as lentes de desigualdade. Então, os grupos que já são marginalizados ficam mais marginalizados. Recebem o seguro por último, se tiverem acesso ao seguro. Recebem ajuda por último, se tiverem acesso à ajuda. Se tiverem os documentos para apresentar na burocracia que pedirem. Então, acho que o nosso papel agora, especialmente num contexto em que os desastres estão tão presentes, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma tecnologia que pode mudar completamente a nossa relação com a informação e com como a gente toma decisão, que governantes e empresas aprendam a usar para o melhor, para que a gente desenhe cenários de futuros possíveis e que a gente prospere, né? Ninguém quer só viver debaixo do medo, mas que, ao mesmo tempo, a gente consiga informar as pessoas para que elas não só sobrevivam, mas prosperem. Muito bom. A gente pode perguntar a última coisa, Rápido, que na verdade é mais porque a gente gosta de terminar, né? Trazendo um pouco de animação para as pessoas, porque a gente é muito otimista, muito esperançosa, mas... e a gente acredita que você também. Mas conte pra gente, Camila. Você tem uma visão otimista? Como que você vê esse futuro? E eu acho que junto a gente pode fazer uma outra pergunta que a gente gosta de fazer junto, que é... Que micro-revoluções você faz na sua vida? Assim, acho que além de todas essas coisas profissionais, né? Assim, acho que seu dia a dia, né? Acho que o otimismo da sua vida também traz as coisas que você acredita que você tem feito. Super. Além de ler. Eu tô lendo um rolê difícil aqui, gente. Eu quero emprestar a definição da doutora Ayanna Elizabeth Johnson, uma bióloga marinha americana. E no último livro dela, What If We Get It Right? E se a gente fizesse direito? Ela fala que quando as pessoas perguntam para ela como ela mantém a esperança, na verdade as pessoas querem saber como ela se mantém feliz e alegre. E ela fala que ela, sendo uma mulher da ciência, a esperança não é mesmo a palavra do dia a dia dela. Ao mesmo tempo, eu gosto de emprestar o português em que esperançar é verbo, né? Então, esperançar é uma escolha, é uma ação, é um movimento individual. Eu não tenho esperança genérica, porque os dados, eles são desafiadores e desanimadores. Mas esses mesmos dados que são desanimadores e desafiadores me dizem que a gente ainda tem tempo. A ciência ainda está afirmando para a gente que dá para fazer, que a gente pode se comprometer, que tudo que a Terra precisa é da nossa participação para se regenerar. E acho que esse é o meu ato de esperançar. Eu foco nisso, assim, para me manter viva. E pensando nas minhas micro-revoluções, eu acho que a minha maior micro-revolução tem sido olhar para mim mesma e me dar tempo para sentir, sabe? Eu acho que a gente, num contexto de mundo tão desafiador como é o que a gente está vivendo hoje, a gente esqueceu de sentir. A gente esqueceu de sentir quando dói, a gente esqueceu de sentir quando a alegria bate. E eu tô reaprendendo a sentir no corpo, reaprendendo a ouvir a minha intuição, reaprendendo que eu não preciso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Afinal de contas, preciso compensar uma pegada de carbono desumana. Então, e aí acho que reaprender a sentir tem sido minha maior micro-revolução. E aí, do ponto de vista da cabeça, assim, né? Eu falo que para ser uma pessoa à prova de futuro, a gente precisa aprender a aprender. E eu tenho me colocado nesse lugar, assim, o que eu posso aprender todos os dias um pouquinho melhor, um pouquinho mais, sobre mim, sobre o outro, sobre a natureza, para viver em simbiose, né? Sociedades antes de nós conseguiram viver em harmonia com a natureza.
Por que a gente não tá conseguindo agora na nossa escala global, sabe? Nunca foi sobre a quantidade de pessoas sobre a Terra. Sempre foi sobre o super estímulo do mundo capitalista pra gente consumir e produzir mais plástico e gerar mais lixo, sabe? Então, eu acho que se a gente viu na pandemia que com um pouquinho de tempo as baleias voltaram para alguns lugares, a água em Veneza, tipo, ficou cristalina e tinha peixinhos. Então, eu assisti agora o documentário The Ocean, do Sir David Attenborough, na Disney Plus. E aí mostra um histórico de uma parte de corais que tinham morrido, que estavam embranquecidos. E que quando o espaço se tornou uma reserva e a exploração de pesca desenfreada e tipo de destruição acabou, em 5 anos aquele ecossistema se regenerou. Não tô falando que a natureza inteira vai se regenerar em 5 anos e que a gente pode de repente virar uma cultura de destrói tudo e dá 5 anos para a natureza ficar de boa, depois destrói tudo de novo. Não é isso. Mas que se a gente der tempo para trabalhar com a natureza como ela precisa e como ela merece, vai ser bom pra gente e pra todo mundo. Que lindo! Obrigada! Obrigada, Camila. Que delícia de papo. Ai, obrigada a vocês. É, super bom. Sempre muito inspirador estar com você. E que bom que a gente vê, né, as pessoas começando a entender que, no fundo, o que a gente precisa é a reconexão com a natureza. Com certeza. Camila, eu lembrei